agora ao vivo, vamos lá. Bom, eu vou começar aqui, pessoal, falando de regionalização. Tem um monte de texto nos slides, mas não liga para os textos. Tudo que está escrito aí eu vou falar aqui, tá? Regionalização, uma palavra que não é muito comum. Ela não está toda hora por aí. É muito difícil você ver até nos livros. E aí que está o negócio. Porque quando ela aparece na prova, o pessoal fala: ai meu Deus do céu, eu não sei. Ai meu Deus, vou morrer. Não precisa morrer, né? Quando ela aparece na prova, você olha para o cara do lado, pega uma bolacha, morde para desconcentrar o cara do lado, você dá aquela mordida de boca aberta, porque na hora da prova, dane-se a educação, né? Você morde de boca aberta, deixa a migalha cair, desconcentra o seu amiguinho do lado, e você já pensa, já sei o que é regionalização. Ele vai estar lá chorando, você vai estar dando risada, né? A regionalização, ela vai aparecer quando o cara lá que fez a questão quiser discutir com vocês o uso do espaço. O uso do espaço geográfico. Tá? Um dos usos é justamente a urbanização. É você fazer cidades, configurar as áreas urbanas. Antes disso, existe a regionalização, que é você pegar um espaço todo, dividir em várias áreas e você dar alguns usos prioritários para essas áreas. Tá? A regionalização, na verdade, além de ser uma palavra que a gente não está acostumado a dizer, mas é uma coisa que a gente faz toda hora. A gente faz e nem percebe. Tá? Sempre que você faz algum tipo de organização, você está fazendo uma regionalização. Né? Como assim? O que é uma região, na verdade? Quando a gente fala, a região de São Paulo, a região da Floresta Amazônica, a região, sei lá, do Rio São Francisco, né? O que quer dizer? O que quer dizer esse negócio de região? Quer dizer que é um pedaço do espaço aonde aquelas características são todas parecidas. A região da cidade de São Paulo, o que quer dizer isso? É um pedaço do espaço que está ocupado pela cidade de São Paulo. Então, não importa onde você for na região da cidade de São Paulo, você vai ver alguma característica da cidade de São Paulo. A região da Amazônia, não importa onde você for na região da Amazônia, você vai ver características da Amazônia. Então a região nada mais é do que você organizar o espaço em pedaços com características parecidas. É o que a gente faz quando a gente arruma o nosso quarto, por exemplo. Nem botei aí embaixo, né? Você arruma o seu quarto? Não, devia arrumar. Porque quando você arruma o seu quarto, você sabe onde estão tuas bagunças, né? Agora, se tu deixa teu pai ou tua mãe arrumar teu quarto, você não acha. Fala, mãe, cadê não sei o quê? Por isso que a mãe sempre sabe onde estão as coisas, porque você não arruma nada. E ela sabe onde está porque ela que arrumou. Se você arrumasse o teu quarto, você ia saber, porque você ia ter regionalizado o teu quarto. Você vai ter uma parte do quarto onde você vai botar os seus livros, uma parte onde tu vai jogar a roupa suja, uma parte onde tu vai deixar o teu tênis, uma parte onde tem lá, sei lá, o computador. Cada parte do quarto vai ter uma serventia. Então você está, de alguma maneira, regionalizando esse quarto. E é muito mais fácil você lidar com um espaço regionalizado do que um espaço não regionalizado. Tá? Então, para que ela vai servir quando a gente fala de geografia? Quando a gente fala de geografia, e agora tratando de espaço urbano, enfim, a regionalização serve para você criar setores dentro do espaço. Você cria espaços, dentro do espaço maior, você cria espaços menores que têm características parecidas, então é muito mais fácil para você administrar e controlar. Como se fosse uma cidade. Uma cidade ela é dividida em vários bairros, né? É muito mais fácil para o prefeito da cidade, a prefeitura, controlar a cidade, dividindo ela em bairros. E aí você consegue ver o que cada bairro precisa. E mesmo dentro de cada bairro, você ainda pode ter outras divisões para ver o que cada parte precisa. Então, quando você regionaliza, você divide o espaço em pedaços menores com características parecidas, é muito mais fácil para você administrar isso e para você gerenciar. Essa é a importância da regionalização. Tudo bem? Então, região é um pedaço do espaço, onde, dentro daquele pedaço, as características são parecidas, tipo região da Amazônia. As características são parecidas. Não quer dizer que é tudo igual ali dentro, mas são parecidas as coisas. E regionalização é você pegar o espaço e dividir ele em várias regiões, para melhorar a sua administração desse espaço, melhorar o seu gerenciamento, o uso dos seus recursos e tudo vai. Tá bom?
Maravilha. Vou pular isso aqui, agora eu sei que você está entendendo, né? Bom, como ela é feita e por que a gente faz, né? Porque eu falei aqui de questão de administração e gerenciamento, mas antes de você fazer uma regionalização, como é que se faz? Como é que se divide? Como é que foi criada a região da Amazônia? Quem foi que criou? Qual é o limite dessa região? Como é que você sabe que a região da Amazônia vai até ali e depois dali começa a região do Cerrado, por exemplo? Como é que você sabe disso? Na verdade, não existe um limite certo. A regionalização é que nem a questão dos mapas. Quando a gente viu os mapas lá no ano passado, lá no primeiro bimestre do ano passado, a questão de cartografia, a gente estava presencial ainda, né? Pelo menos na primeira e na segunda aula que eu participei com vocês, a gente viu que os mapas não eram neutros, né? Quem faz o mapa decide muita coisa desse mapa. O mapa nunca é neutro, ele tem muito a cara de quem faz. A regionalização também. Você pode escolher como fazer a sua regionalização. Afinal, ela é uma divisão dentro do espaço. Tá? Ela pode ser feita por variáveis físicas, por exemplo, variáveis ambientais. Eu posso pegar o mapa do Brasil e regionalizar ele de acordo com climas. Essa parte aqui é a região do clima equatorial, essa parte aqui é uma região do clima semiárido, aqui é a região do clima tropical. Eu posso dividir em regiões de acordo com a geologia. Aqui é uma região das rochas metamórficas, aqui é a região de rochas sedimentares. Posso dividir de acordo com a geomorfologia, que é o relevo. Aqui é região de planaltos, aqui é região de planícies, aqui é região de depressões. Né? Ou eu posso usar outras variáveis, variáveis sociais, por exemplo. Posso usar demografia, né? População, posso usar cultura, política, economia, religião, música. Dá para a gente regionalizar do jeito que a gente quiser. Né? Acho que o melhor exemplo, entendeu? Oh my God, o rei da regionalização. O melhor exemplo é esse aqui. Essa pergunta aqui. Quantos continentes existem no mundo? E aí? Quem consegue me responder essa pergunta? Ainda apanha para não achar as coisas, é verdade. Agora que eu vi aqui. 5. Quais são os 5 continentes? Temos uma resposta aqui no chat para 5 continentes. Quais são os 5, Yane? Consegue falar? América, Europa, África, Ásia e Oceania. 5. Beleza. Alguém tem outra opção? Maria Eduarda colocou aqui que depende. Lívia colocou América, Ásia, África, Europa e Oceania. Ué, copiou, Lívia, não vale. Maria Eduarda, por que você acha que depende? Qual que é o... Por que você acha que depende? Consegue escrever ou consegue falar? Por que você acha que depende? Você viu os antes da aula. Tá certo. Tem gente que divide a América do Sul e do Norte, isso. Tem gente que divide a América do Sul, do Norte e Central. Né? Então, dependendo de como for a regionalização, pode ter 5, 6, 7 ou 8 continentes. Né? Pode ter até mais de 8 continentes. Quando a gente pega aqui, se for dividir na regionalização física, se eu usar só a parte física, né? O que é o continente? É uma massa de terra que é contínua. Né? Então a gente tem a América como um continente, né? A gente tem a Ásia e a Europa como um continente só, que se chama Eurásia, uma coisa só, afinal eles não têm separação, fisicamente não tem. Né? A gente tem a África, a gente tem a Oceania e a gente tem a Antártica. A gente tem 5, fisicamente falando. Mas quando você divide por questões culturais, por questões históricas, desculpa, aí a gente tem mais. Né? A gente pode dividir a Europa da Ásia. Isso é usualmente feito, né? Muito comum dividir a Europa da Ásia, apesar de ser uma faixa de terra contínua. Usa-se lá uma cadeia de montanhas que cruza ali a Rússia, divide a Rússia em 2 pedaços.
uma parte da Rússia é considerada Europa, outra parte da Rússia é considerada Ásia, e aí de um lado da montanha Europa, do outro lado Ásia, mas na verdade é tudo uma coisa só. É uma divisão mais cultural, uma divisão mais histórica, né? E aí você pode do mesmo jeito dividir a América do Sul, a América Central e a América do Norte. Então, dependendo de como você faz a regionalização, você vai ter regiões diferentes. Isso não está errado. Falar que tem 5 continentes não está errado. Falar que tem 8 também não está errado. Você só tem que dizer antes o que você fez para considerar 5 ou 8. Né? Isso, a Antártida é um continente também. Né? Os Estados Unidos acham que lá é a única América. Eles têm mania de chamar eles de América. É o problema deles. Deixa eles acharem que a América é só aquilo lá. A América é muito mais que aquilo. Né? Coitado, Canadá, não é nem... Deixa eu ver aqui. Professor, tem que ir para lá ensinar eles. Se eles pagarem, a gente vai. Não é verdade? Eles queriam pagar para todo mundo. E todo mundo vai fazer uma excursão. Pessoal, que legal. Então, pessoal, regionalização, ela vai passar por vários passos. E vai depender muito de quem faz. Tá? A gente está falando disso aqui porque ela vai mudando ao longo do tempo. Imagina só, antes da cartografia reconhecer o mapa mundi todo, as regiões eram diferentes, né? Não existia a América. Então existia só o continente que eles conheciam como Europa, uma parte da Ásia, isso falando só de quem morava na Europa, né? Conhecia só a Europa, uma parte da Ásia, uma parte da África, a regionalização deles era muito pequena, comparada com a de hoje. A nossa regionalização de hoje ocupou o mundo inteiro. Nada impede da gente começar a redividir isso de acordo com as coisas que vão acontecendo. Por exemplo, quando a gente fala de regionalização política, algumas são muito famosas, tá? E que nem essa que eu vou mostrar para vocês aqui. As regionalizações mais famosas que já foram feitas do mundo e que aparecem até hoje nas provas e aparece muito na televisão e aparece muito naquele tiozinho, aquela tiazinha do WhatsApp que fala o primeiro mundo, né? Essa regionalização de primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, isso não existe mais, tudo bem? Isso acabou porque isso era uma regionalização da época da Guerra Fria. Na época da Guerra Fria, usava-se esse primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Tá? Ainda não vivemos mais na Guerra Fria, já passou. Tá? Então isso não existe mais. O que era isso? Né? Era uma divisão do mundo em 3 regiões de acordo com a política da época, certo? Uma divisão política e econômica da época. Por quê? Primeiro mundo eram os países capitalistas considerados ricos, então são os que estão em azul aí, né? Então pegava Estados Unidos e Canadá, pegava a Europa Ocidental, pegava aqui Austrália e Nova Zelândia, lá na Ásia, pegava Japão, Coreia do Sul e Taiwan aqui embaixo. Então eram os países ditos capitalistas ricos, primeiro mundo. O segundo mundo eram os países sob a influência da União Soviética. Tá? Eram os aliados da União Soviética. Quer dizer que eles não eram ricos? Não, não é isso, também eram ricos. Né? São os países hoje que fazem parte da Europa Oriental, que é o leste europeu, junto com a Rússia, né? E alguns países da Ásia, tudo bem? Por exemplo, China, Vietnã, tem aqui embaixo, alguns países aqui da Ásia Central. Então, esses países, eles eram chamados de segundo mundo, porque eram os países aliados da União Soviética. Tá? Não interessa se são ricos ou pobres, era dividido por uma questão política aí também, tudo bem? E o terceiro mundo somos nós, né? É o resto do planeta, de verde, tá de verde aí, né? Representados pelo Seu Madruga. Então eram os países ditos capitalistas, porém com uma faixa econômica aí bem mais baixa, né? Então esses eram os terceiros mundos. Que foi? Botaram aqui. Por que tem um pedaço azul no Brasil? Essa é uma pergunta que sempre vem, é verdade. Tem um pedacinho azul aqui e fala, meu Deus, tem um país desenvolvido aqui na América do Sul e não sabia, vou morar lá, do lado do Brasil? Pois é, pessoal, temos sim, né, um país aqui dito de primeiro mundo na América do Sul. Olha que coisa. É porque não é um país. Até hoje é uma colônia. Né? Na verdade, já deixou até de ser colônia, já faz parte da França. É um pedacinho da França na América do Sul, é a Guiana Francesa. A Guiana Francesa, esse azulzinho aqui, né, faz fronteira com o Amapá, aqui no Brasil. Tá? Então lá a moeda é euro, a língua é o francês,
e eles são um pedacinho da França fora da França. Ainda um legado lá da época das colonizações, aquela coisa toda. Isso não é história, isso ainda existe, né? Então tem um pedacinho aqui na América do Sul ainda, controlado pela França, que é a Guiana Francesa, certo? Maravilha. Tem até um conhecido meu, um amigo meu, que ele trabalha na Universidade Federal do Amapá. E aí, na fronteira com a Guiana Francesa, ele já contou que tem uma ponte, e aí o pessoal passa para a Guiana Francesa, passa para o Brasil por essa ponte, então você passa para lá é euro, você passa para cá é real, é aquela bagunça de fronteira, né? Então é uma coisa que a gente não tem muito contato aqui, mas que acontece. O Brasil tem muita coisa louca nas fronteiras, né? Então é Guiana Francesa, isso aí. Indo para lá, não sei. Não sei se é tão bom assim, né? Tá de azul porque é administrada pela França, mas não sei se como é que é a qualidade de vida lá. Do mesmo jeito, do lado da Guiana Francesa, tem o Suriname também aqui em cima. Aqui tem a Guiana Francesa, a Guiana e o Suriname, né? O Suriname, ele era uma colônia holandesa, e até hoje a língua lá é holandês, tá? Então, não pertence mais à Holanda, mas ainda tem. Na América do Sul a gente pensa que todo mundo fala espanhol e português, na verdade não. Tem a Guiana Francesa, com o francês, tem o Suriname com o holandês e tem a Guiana, que fala inglês. Então a gente tem, que era uma colônia inglesa. Então a gente tem aí 3 países que diferem um pouco do contexto regional. Tá bom? Então eles falam que são franceses. Eu não sei se eles têm a nacionalidade francesa. Boa pergunta. Eu não sei como é que o pessoal que nasce na Guiana Francesa, como é que eles são tratados quanto à nacionalidade. Não sei se eles são guianenses mesmo, mas com talvez um passaporte francês. Eu não sei como é que eles tratam isso. Isso aí tem que dar uma estudadinha, ou eu até posso perguntar para esse meu amigo lá se ele sabe. Mas jogando um Google aí a gente já pode descobrir isso, né? Mas a língua é francês, tá bom? Claro que deve ter outras línguas locais, porque tem bastante indígena também, eles estão na floresta amazônica, então deve ter também outras línguas locais, mas o oficial é o francês, certo? Se eles falam que são franceses, aí já não sei. Então, essa primeira, segunda e terceiro mundo foi uma regionalização muito famosa durante a Guerra Fria. Hoje em dia isso não existe mais, não é mais aceito. Claro que tem gente que ainda fala isso, principalmente o pessoal mais velho, que viveu isso daqui. Quando eles estavam vivendo a Guerra Fria é uma coisa muito intensa, né? Foi uma coisa muito intensa, então marcou muito o pessoal que é mais velho. Por isso que até hoje eles usam essa questão de primeiro, segundo e terceiro mundo, mas a gente já acabou. Ninguém mais usa isso quando você vai ver discussões da galera mesmo, por exemplo, ONU, OTAN, essas organizações internacionais, e até nas universidades mesmo, isso aqui já não é usado faz muito tempo. Afinal, a União Soviética já acabou há 30 anos, né? Então tem bastante anos aí que ela já foi embora, e aí isso não tem mais por que ser usado, certo? Hoje em dia, a regionalização é de acordo com a Divisão Internacional do Trabalho. Nós vamos ver isso ano que vem. Tá? Mas aí a divisão nova é países desenvolvidos e os países emergentes. Então os desenvolvidos são os que têm um desenvolvimento econômico, industrial, social maior, e os emergentes é emergente como a gente, né? Que está tentando chegar lá e nunca chega, tá certo? Então a divisão atual do mundo é essa aí. A gente tem a parte praticamente dividido em norte e sul, praticamente, né? Não é um norte e sul certinho, mas a gente até consegue traçar uma linha meio torta aqui assim, né? Pegando aqui, a maior parte dos países estão no norte, e aí, claro, tem umas exceções aqui no sul, né? É como se fosse uma divisão norte e sul, também é conhecida como divisão norte e sul, mas é uma regionalização mundial nova, que é a atual. Tá? É a divisão entre países desenvolvidos e países emergentes. Então repara que aquele segundo mundo que a gente tinha antes, ele faz parte aqui do países desenvolvidos. Ó. A gente tem a Rússia, a gente tem a Ásia Central, a gente tem o leste europeu. Eles estão hoje na mesma divisão, na mesma regionalização dos antigos países de primeiro mundo também. Porque eles têm uma indústria mais desenvolvida, uma parte social mais desenvolvida, e a economia às vezes nem tanto, mas a indústria e a parte social é mais desenvolvida. Então eles estão enquadrados nos desenvolvidos, e nós, exemplo do Brasil aqui, estamos nos emergentes. Tá bom? É claro que nem todos que estão nos desenvolvidos têm o mesmo grau de desenvolvimento. Não dá para você
comparar, por exemplo, um Portugal, que está aqui, ó, um grau de desenvolvimento de Portugal com o Canadá. Não tem como comparar, né? Por que eles estão juntos, então? Porque não quer dizer que todos eles têm um desenvolvimento igual, mas socialmente, Portugal e Canadá são comparáveis. Industrialmente, não, mas socialmente, sim. Então, Portugal consegue se encaixar dentro dos países desenvolvidos. Agora, o Brasil não consegue se encaixar, nem industrialmente, nem socialmente. Não entra, tudo bem? Mais uma vez, temos aqui o azulzinho da Guiana Francesa, ó. Tá aqui, tá bom? Se alguém quiser saber dos outros azuizinhos, ó, tem outro azulzinho aqui, ó, uma bolinha azul aqui, ó, pequenininha, que é Singapura. Singapura é uma cidade-estado, né? Ah, professor, não era só da Grécia? Não, tem até hoje, tudo bem? É uma cidade-estado, que quer dizer, é uma cidade que é um país, tá? Então a gente tem Singapura, que está ali, e a gente tem algumas ilhas aqui também no Oceano Atlântico que pertencem a outros países, tudo bem? Essa daqui eu não me recordo qual que é, azul aqui, eu não me recordo se pertence à Holanda ou à França, e essa aqui eu acho que é Porto Rico. Porto Rico pertence aos Estados Unidos, tá? Eu acho que essa aqui é Porto Rico, se não me engano, essa de cima, e essa aqui no meio do Caribe eu não me lembro. Então é mais questão de pesquisar depois, tá? E essa azulzinha aqui no meio do nada é o Havaí. O Havaí pertence aos Estados Unidos, tá bom? Então a gente tem os pontos azuis isolados no mapa, que eles pertencem a algum país que é do mundo desenvolvido, certo? Então quando cair essa regionalização, lembrem, primeiro, segundo e terceiro não existe mais, isso pode ser uma pegadinha porque aparece demais por aí, então cuidado. O que é feito agora é desenvolvido e emergente, né? Vamos ver, a Yane botou aqui que a nacionalidade é franco-guianense. Legal, não sabia. Valeu, Yane, não sabia. Franco-guianense. Então agora o negócio é pesquisar, ver se eles são reconhecidos como franceses, por exemplo, se eles têm o passaporte da União Europeia. Eu não sei, talvez tenham. Né? Talvez eles tenham o passaporte vermelho da União Europeia para conseguir entrar e sair da França quando quiser. Pode ser que sim, né? Se a moeda é o euro, então pode ser que sim. Vamos lá. Mundo desenvolvido, mundo emergente. Maravilha. E tudo isso para chegar no Brasil e para chegar na parte de urbanização. Por quê? A regionalização no Brasil ela é feita pelo nosso amigo IBGE, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E atualmente a gente tem 5 regiões no Brasil. A região Nordeste, região Norte, Centro-Oeste, Sudeste e região Sul. Mas nem sempre isso foi assim. Nem sempre as regiões foram desse jeito. A região muda. A região muda porque a ocupação do espaço muda. Se eu falei que região para vocês, se eu falei para vocês que as regiões são divididas de acordo com as suas características, com o passar do tempo, as características vão mudando. Aonde era floresta, hoje não é mais. Aonde era meio rural, hoje é meio urbano. Aonde era meio urbano no passado, hoje virou um parque. Então, algumas coisas vão mudando e a região ela tem que ser atualizada. A regionalização ela vai mudando. Então, o Brasil passou por várias regionalizações. Vocês não precisam saber disso daqui, desses anos aqui, ó. Vocês não precisam saber desses anos, vocês não precisam saber desses nomes das outras regiões do passado. Não precisam saber disso. É só para vocês terem uma ideia de como a regionalização pode mudar. Então, olha só como era o Brasil em 1940. Tá? Existia a região norte, aqui em cima, que era composta por outros estados que hoje não fazem mais parte da região norte, por exemplo, Maranhão e Piauí. E na época nem existia ainda Roraima, nem o Amapá, e nem o Acre. O Acre era um território, não era um estado. Não existia. Né? Tinha a região norte, região nordeste, que eram bem poucos estados, região centro, região este, a leste, né? E a região sul. Olha só, a região sul pegava São Paulo e Rio de Janeiro. Então, só para vocês terem uma ideia de como as coisas mudam com o tempo. Então, 1940 era assim. 1945 mudou bastante. Olha só que coisa. Mudou bastante aqui em 45. E em 1950 voltou a mudar de novo. Desapareceram alguns territórios feitos na fronteira. Vocês conseguem me dizer, alguém sabe me dizer, ou alguém dá uma pescada aí, por que será que de 1940 para 1945 a gente teve tanta criação de territórios na fronteira? Né? O que é um território? Qual é a diferença de um território para um estado?
O Estado ele tem um governo próprio, estadual, né? Então temos aqui o Estado de São Paulo, tem o governo de São Paulo, o governador de São Paulo, tem os órgãos estaduais. Os territórios não. O território é uma parte que é controlada diretamente pela capital do Brasil, pelo governo federal. Então você pega uma parte do Estado, por exemplo, aqui no estado do Mato Grosso, que antes era tudo isso, o governo federal foi lá, fez uma divisão aqui, ó, criou um território do Guaporé e um território de Ponta Porã. O que quer dizer isso? O governo federal pega uma parte do Estado para ele administrar. Ele vai lá e administra, não é mais o governador do Estado que vai mandar ali, é o próprio governo federal. Vocês têm alguma ideia de por que será que o governo federal criou tantos territórios de 1940 para 45? Tinha alguma coisa acontecendo aí que justificava você dividir de novo a regionalização do Brasil? Meu Todd acabou. Por causa do aumento de interesse de exploração ilegal. Exploração ilegal do quê? Tipo madeira, animais e tal. Não foi por causa disso. Pensem nas aulas de história, né? O que estava acontecendo nessa época que era muito importante assim internacionalmente? O que é isso? Sou campeão de mímica, hein? Se ninguém entendeu, pelo amor de Deus. Segunda Guerra Mundial. Industrialização, Maria Eduarda, vai entrar já já. Já já a regionalização vai mudar um pouco por causa da industrialização. Mas você pegou legal, foi na mesma época. Mas o que pegou aqui é a Segunda Guerra Mundial, né? Nessa época estava rolando a Segunda Guerra Mundial e o Brasil participava. Então o que acontece? É uma guerra. Quando é uma guerra, é envolvida o Brasil e o governo federal. Então o governo federal, para controlar mais as fronteiras, o que ele vai lá? O que ele faz? Ele pega as fronteiras e nas fronteiras ele cria territórios federais. Que aí quem vai controlar é o próprio governo federal, não é a polícia, é o exército. Então você pega as fronteiras, né? Olha só, fronteira com a Bolívia, claro, onde vai ter mais pessoas morando, onde vai ter alguma pressão maior, cria um território aqui, né? Fronteira com o Paraguai, cria territórios aqui, que é onde tem pessoas morando dos dois lados, em cidades muito próximas, né? Fronteira com a Guiana Francesa, que é a França, você cria um território aqui. Fronteira com a Guiana, que pertencia à Inglaterra, e a Venezuela, você cria um território lá em cima, onde tem mais população, a população passa de um lado para o outro, assim, muito fácil. Então você cria territórios para controlar mais, afinal você estava passando por um período de guerra mundial. Então olha só, é a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês. Como a regionalização pode mudar de acordo com o que está acontecendo. Então as características do espaço em si, físicos, só não são as características que somente vão contar. No caso aqui estava rolando uma guerra, uma pancadaria mundial, então a questão da fronteira contava. O governo vai lá, muda a regionalização do Brasil para criar um controle maior nas fronteiras. Então uma das coisas que pode fazer as regiões mudarem são fatores externos. No caso aqui uma guerra. Né? E aí, por questões políticas e por causa da guerra, o pessoal muda a regionalização. Repara que depois que a guerra acaba, alguns desses territórios desaparecem, né? Voltam para o controle dos estados. Ainda permaneceram esse território do Rio Branco e esse território do Amapá, que depois vão virar estados separados. Né? Mesma coisa esse daqui, do Guaporé, que depois vai virar o estado de Rondônia. Então, alguns territórios permaneceram e se tornaram estados novos. Outros desapareceram e voltaram aos estados que pertenciam antes. Tá bom? Então, são influências que podem influenciar, são influências que podem influenciar, é bom. São coisas que podem influenciar na regionalização do espaço, além das informações físicas. Tá bom? 1960, a gente tem uma mudança importante aqui, que é a criação do Distrito Federal. É a capital, a criação de Brasília. Né? E o Rio de Janeiro, que antes era a capital do Brasil, a cidade do Rio de Janeiro, sozinha, se torna o estado da Guanabara. É um estado que durou só por um tempo, enquanto as coisas eram mudadas para Brasília. A região do Rio de Janeiro, da cidade e do entorno ali, se tornou o estado da Guanabara.
e foi criado o Distrito Federal, certo? 1970, já o Acre já é um estado. Repara como vão mudando as regiões do Brasil. Ó. Em 1960, a Bahia pertencia a essa região leste. Em 1970, ela já vai para a região nordeste. E a gente já tem uma divisão muito parecida com a que é hoje, né? Em norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, desde a década de 70. Tá? Aí na década de 90, a gente tem a criação de novos estados. Então, olha lá, o território de Roraima, lá em cima, vai virar o estado de Roraima. O território do Amapá vira o estado do Amapá. O estado do Goiás, que era enorme, foi dividido no meio, virou Goiás e Tocantins. O estado do Mato Grosso, que era enorme, né, foi dividido no meio, virou Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E aqui também apareceu o estado de Rondônia. Por que será que a gente divide os estados em estados menores? Né? Junto com essas divisões regionais, aqui do lado, eu botei a evolução do país em população. Conforme a gente ia passando aqui, ó, fui botando uns quadradinhos brancos para cobrir a população que não fazia parte ainda, e com o passar do tempo a população vai aumentando e a gente vai dividindo os estados. Então, por que a regionalização muda com o tempo? E essa última, que foi feita em 1990, daqui a pouco ela pode mudar de novo, né? Então, teve gente que nasceu no Goiás, aonde hoje é Tocantins, e aí fica aquela bagunça, né? Ah, você nasceu onde? Nasci no Goiás, vai ver a cidade Tocantins. Mas, ué, você não nasceu no Goiás? Ah, é porque Goiás virou Tocantins. Então, muita gente passa por isso. Inclusive, a mãe da minha namorada passa por isso, né? Ela nasceu em Goiás, mas hoje onde ela nasceu é Tocantins, tá? Então, por que essas divisões acontecem? Bom, se está acompanhando aqui junto com a população, é porque tem uma coisa a ver com a outra. Né? Você vai aumentando cada vez mais a população, você vai aumentando cada vez mais o número de cidades, então o Brasil vai se urbanizando cada vez mais, e essa urbanização maior, essas várias cidades novas, elas vão necessitar de uma nova divisão regional, porque não dá para você administrar um estado desse tamanho que nem o Mato Grosso, sendo que ele começa a ser todo ocupado. O Mato Grosso começa a ser todo ocupado, começa a ser pontilhado de várias cidades pequenas, porque o pessoal foi entrando para o Cerrado, fazendo as plantações, foi ocupando o estado do Mato Grosso. Chegou uma hora que a população estava muito grande, tinham várias cidades, vários povoados no meio do caminho, várias fazendas, e era impossível você administrar todo esse espaço aqui só com uma capital, só com um governo. O que eles fazem? Bom, vamos dividir esse treco em dois. Então agora a gente tem 2 estados, fica muito mais fácil para você administrar, você muda a regionalização. Ah, professor, por que não dividiu então a Amazônia e o Pará? Ué, porque eles estão lá na floresta amazônica. Lembra quando a gente falou de população? É uma parte do Brasil que mora muito pouca gente. Então não se fez necessário ainda essa divisão acontecer. Quem sabe no futuro alguma coisa mude aí nesses 2 estados. Né? Já existem alguns projetos para dividir o estado do Pará em mais de um. Já tem alguns projetos. Ainda não foi para frente, mas existe. Tá? Então, no futuro, pode ser que isso mude também. Tudo bem? Beleza. Sobre regionalização, pessoal, o que costuma aparecer nas provas são essas regionalizações diferentes. Essa e essa aqui. Tá? São 2, ó. Essa e essa. São regionalizações do Brasil que costumam aparecer. Eu, particularmente, não sei porquê. O pessoal gosta de botar isso, mas aparece. É aquela típica coisa que a gente aprende na escola e que você vai esquecer depois, tudo bem? Mas isso aparece bastante. Meu palpite é que isso aqui apareça justamente porque são diferentes. Tá? São jeitos de você regionalizar o Brasil que não são esses comuns, visto por aí, que vão obedecer direitinho às fronteiras dos estados. Essa primeira aqui é uma proposta de regionalização, não é oficial, mas é uma proposta feita pelo Pedro Geiger. Pedro Geiger foi um geógrafo. Tal. Eu nem sei se ele está vivo ainda. Acho que está. E eu não tenho certeza. E ele propôs essa regionalização no Brasil em 3 regiões. Região amazônica, tá? Região da Amazônia, essa verdinha, região nordeste e região centro-sul. Por que ele pensou assim? Bom, o que ele pensou? Região nordeste é uma região com uma ocupação mais antiga, historicamente mais antiga.
concentra os índices mais preocupantes do Brasil quando a gente fala de fragilidade social. Questão da seca, questão de pobreza, tá? Então concentra esses índices lá. Ao mesmo tempo, você tem uma grande riqueza cultural e uma grande riqueza arquitetônica. Repara que essa região Nordeste, ela pega só uma parte do Maranhão, não pega o Maranhão inteiro, lembram por quê? Na aula de recursos hídricos agora, de regiões hidrográficas, eu comentei isso com vocês. Uma parte do Maranhão aqui é mais úmida, ela vai já na transição para a Amazônia, por isso que tinha até mais irrigação e tal. Né? E pega também uma parte de Minas Gerais. Ó. Tem uma parte de Minas Gerais, do norte de Minas, que tem uma fragilidade social e econômica muito forte, que já está dentro da Caatinga, que já passa por períodos de seca, apesar de estar em Minas Gerais. Então por isso que o cara fez essa regionalização diferente. Ele não acompanhou os limites políticos dos estados, políticos administrativos. Ele foi para outras questões, então questões sociais e questões históricas para dividir o Brasil em 3 regiões. Tá? Então, região Nordeste, isso que eu falei para vocês. Região Centro-Sul seria a área de maior concentração populacional, maior dinamicidade econômica. Né? O que quer dizer isso? Você vai ter maior presença de indústria, presenças também do setor primário e presença do setor terciário, de serviços. Então, é a região mais dinâmica quando a gente fala de economia e também logo a que atrai mais migração, a mais urbanizada. E a região da Amazônia, que vai ter mais a ver com aqui, ó, da Amazônia, que é a área menos povoada, predomínio da floresta, então que marca muito, né? E aí as atividades de mineração e extrativismo são muito fortes nessa região. Claro que hoje em dia isso já não seria assim, né? Porque essa região da Amazônia, hoje em dia, com certeza ela deveria acabar por aqui, assim. Porque toda essa parte aqui já não é mais mineração e extrativismo. Toda essa parte aí já é agricultura. Então você teria que subir um pouco a região Centro-Sul, se essa proposta fosse atualizada. Né? A outra região, outra regionalização que aparece bastante, essa aqui é a que aparece mais, é essa tal dos 4 Brasis. Tá? Como se fossem 4 Brasis diferentes dentro de um só. Por que ela é a que aparece mais? Porque ela foi a proposta pelo Milton. O Milton é o Milton Santos, tá? Claro, não foi só ele que propôs, tá? Milton Santos e Maria Laura, mas Milton Santos foi o cara que estudou geografia brasileiro mais famoso no mundo inteiro. O cara ganhou vários prêmios aí ao redor do mundo, o cara era, né, top dos tops. Ele já morreu e ele propôs essa regionalização para o Brasil. O cara era foda, né? E aí, por isso que ela é que aparece mais, porque foi a proposta entre os autores aí dessa proposta, tá o Milton Santos. Ela aparece bastante, porque o Milton Santos aparece muito nas provas de geografia até hoje. Tá? Então essa regionalização ela foi pensada com base no meio técnico, científico e informacional. Isso vai aparecer bastante para vocês ainda, principalmente ano que vem. Tá? Esse meio técnico, científico e informacional é o que o próprio nome diz. Vai levar em consideração a parte da ciência, a parte da tecnologia, então desenvolvimento científico, desenvolvimento tecnológico. Esse informacional é a comunicação, são as conexões que se fazem. Tá? Então vai medir como cada região está desenvolvida. Então é o desenvolvimento do Brasil dividido em 4 regiões diferentes. Então a parte norte, uma baixa concentração de população, baixa concentração urbana, baixa concentração desse meio técnico, científico e informacional, você vai ter pouco desenvolvimento técnico, científico e informacional, então separou ali, pelo menos da floresta. Né? Região Nordeste, povoamento mais antigo, aquela questão da cultura e da história terem uma importância muito grande, tá? Mas para você usar esse território, principalmente por causa do clima, você precisa de técnicas muito mais complexas que ainda não estão totalmente acessíveis por lá, certo? Então, região Nordeste, a região Centro-Oeste, que é uma região que vai estar muito mais dedicada, vai estar dentro do meio técnico, científico e informacional, porque vai estar muito mecanizada, bastante tecnologia, principalmente na parte da agricultura. Tá? Então, essa agricultura mais modernizada, sendo feita nessa região do Brasil, voltada para a exportação, e que está se urbanizando bastante nos últimos tempos. E a região concentrada. Essa região concentrada que concentra as coisas. Concentra a população, concentra serviços, concentra tecnologia, concentra indústria. Tá? Então ele dividiu o Brasil em 4. Isso costuma aparecer, tá, pessoal? Infelizmente,
isso costuma aparecer, então vale um asterisco aqui, vale você, infelizmente, botar isso na cabeça e depois que passar a prova você pode esquecer, tá bom? Vou até pular essa questão aqui, vamos para o que interessa terminar, né, para a última parte, falar da questão das cidades. Esse desenho que está aqui é uma parte de um mapa, né, não é um mapa porque não tem coordenada, não tem o norte, não tem nada, da divisão municipal do Brasil. São os municípios do Brasil. O Brasil tem mais de 5 mil municípios e aí está a divisão deles. Olha só onde concentra mais municípios, né? A divisão dos municípios está concentrada muito mais aqui, ó. Quer dizer que você tem muito mais municípios menores, né? Vários municípios pequenos. E caramba, fez um risco sozinho ali. E o resto do Brasil, você tem municípios enormes, né? Por que será que a gente divide muito mais os municípios que estão perto do litoral e divide muito menos os que estão para o interior, né? Por que será? No litoral, você tem muito mais população. Lembra da aula de demografia que a gente fez, concentração populacional. Isso vai levar a muito mais cidades, a muito mais pessoas, muito mais serviços e muito mais complexidade para administrar tudo isso. Por isso é muito mais dividido em municípios menores. Para o interior, que você tem até locais de vazios demográficos, né? Lembra que é isso? Que eram poucas pessoas morando, ocupando. O povoamento era muito baixo. Então você não precisa dividir tanto assim o município. Você tem uma cidade pequenininha de 8 mil habitantes, 5 mil habitantes, você não tem por que dividir ela em 2, 3. A cidade já é pequena, então ela tem um território enorme. Então para o interior a gente tem municípios maiores e para o litoral a gente tem municípios menores, por causa da concentração de população, de cidades, de serviços e tal, né? Olha só no Brasil como foram evoluindo os números de municípios. Tinham 1.889 municípios em 1950. E agora em 2005, na última vez aí, a gente tinha 5.564 municípios. Então aumentou pra caramba o número de municípios no Brasil, né? O que é um município? É toda a área. A área do município engloba a área urbana e a rural. Então a área onde tem a cidade e a área urbana, e a área rural, onde tem todo o resto. Tá? A área urbana é a cidade, a área rural é o resto. Não é só agricultura, mineração, reflorestamento, floresta, usina hidrelétrica, tal, tudo isso está na área rural. E a área urbana é só onde tem a cidade. Tá? Então, quando o município começa a crescer demais em população, ele é dividido. Então, ele pode ser desmembrado, né? Ele é dividido em 2, em 3, em 4. Com o passar do tempo, vai se dividir em vários municípios. Tá? Ou pode ser que um município perca muita importância. Por exemplo, você tem um município lá que era baseado na mineração do ouro na época da colônia. O ouro parou de ser minerado. Aquele município começou a perder muita população, ele ficou muito pequeno. Então ele é juntado com o município do lado. Tá? Eles se juntam. Um deixa de existir e começa a fazer parte do outro. Certo? Isso não acontece muito. O que acontece mais é a divisão de municípios, porque a população ela vai sempre aumentando. Tá bom? Eu gosto de usar esse exemplo aqui do Paraná. Eu sei que a gente não está no Paraná, a gente está em São Paulo, né? Ah, professor, você não mora mais no Paraná. Eu sei, né? Só que esses mapinhas aqui lá do Paraná, organizados por um professor que me deu aula na universidade até, professor Adilar, braço, eles são bem didáticos, então eu acho legal usar eles, né? Esse aqui era a ocupação, e aconteceu a mesma coisa para o estado de São Paulo. Aconteceu a mesma coisa para os outros estados do Brasil. Né? Então a gente tem aqui o Paraná. Pra vocês conhecerem, esse é o contorno do Paraná. Né? Aqui a gente tem o Paraná em 1940, a divisão dos municípios do Paraná em 1940. Então, olha só que estranho, né? Você tem praticamente um município aqui, ó, Guarapuava, que ocupa uma área enorme do estado. Tudo isso aqui era um município só. Tudo isso aí era um município só. Todo esse outro aqui, ó, era um município só, Foz do Iguaçu, desse tamanho. Então, municípios enormes para o interior e para o litoral, municípios menores. Então, a gente tem aqui Curitiba, que parece um coraçãozinho, e os outros municípios que estão em volta de Curitiba aqui, pequenos já. Né? Por quê? Concentração populacional, concentração de serviços, concentração das indústrias, enfim, tudo mais voltado para o litoral. Afinal, o Brasil era e ainda é muito voltado para o litoral por causa dos portos, da questão da exportação e importação. O Brasil ainda é um país voltado para fora.
Então, no interior, pouca gente morava, pouca divisão. Quando sai de 1940 e entra em 1950, olha só como é que muda a divisão. Já divide bastante. E aí divide principalmente aonde? Principalmente aqui, ó, nessa parte do Paraná. Olha só como era antes. Como era antes aqui essa parte e como ela ficou, né? A diferença. Por que dividiu tanto aí? Porque é justamente uma parte do Paraná que faz fronteira com o estado de São Paulo. Então o estado de São Paulo tem muito mais população. Começam a também entrar no estado do Paraná, a ocupar o estado do Paraná pelo norte, e aí você tem que fazer divisões maiores. Mudou a regionalização do estado. Tá? De 1950 para 1970, já dividiu muito mais para o interior. Então, a população foi se interiorizando. Muito disso daí é porque foi atrás de terra, né, para plantar. O pessoal da agricultura foi vindo de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, subindo em direção ao centro-oeste, foi passando pelo oeste do Paraná, foi ocupando e foi dividindo. Tá? Criando novos municípios. E aí, em 2010, a gente tem a divisão praticamente igual a essa de 1970. Bem mais dividido agora para o interior, meio que inverteu, né? Antes era muito mais dividido para o litoral, agora é muito mais dividido para o interior. A questão da agricultura acabou modificando bastante a divisão do estado. E aí, é claro, isso aconteceu no Brasil também, por isso as regionalizações elas vão mudando. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta aí? Tranquilos? Tranquilas? Beleza. Então, regionalização, era isso que eu ia falar para vocês. E aí, quem quiser saber mais um pouco da sua própria cidade, entra no link aí do IBGE, você aperta aqui nesse link, vai abrir a parte do IBGE Cidades, você pode escolher qualquer cidade do Brasil, e aí lá dentro vai ter infinitas informações sobre todas as cidades. Todas as informações do censo, vai ter a pirâmide etária, vai ter quantas pessoas de cada sexo moram na cidade, de cada cor, de cada idade, enfim, vai ter tudo dentro desse IBGE Cidades. Aí quem tiver curioso da sua cidade, ou da cidade da sua mãe, da sua avó, de onde você nasceu, sei lá, clica aí e depois dá uma olhadinha. Né? E aí, para a gente finalizar, falar de urbanização da parte das cidades, pessoal, da classificação das cidades, que é aquele outro jeito que eu falei que pode aparecer para vocês nas questões, né? Que é aquela coisa mais, até beirando mais a decoreba, né? De o que é a metrópole, que não sei o que. Tá? Então vamos falar um pouquinho disso. As cidades elas podem ser classificadas primeiro de acordo com a sua origem. Se são cidades naturais, espontâneas ou planejadas. E é fácil isso, né? Planejada porque é planejada. Natural porque é natural. Né? Como assim? Uma cidade natural surgiu do agrupamento de pessoas que foi se agrupando ali e virou uma vila, virou um povoado e virou uma cidade com o passar do tempo. Naturalmente, sem nenhum planejamento. Por que isso acontece? Porque se junta em torno de algum recurso natural. O pessoal começou a se aglomerar ali, começou a fazer uma vila. Por quê? Devia passar um rio, tinha água perto, podia pescar, podia beber água. Né? Ou então tinha um terreno bom para você fazer agricultura, o solo era muito fértil, o solo era muito bom, então o pessoal começou a ficar ali, começou a juntar, e formou uma cidade com o passar do tempo. Tá? Então, as cidades espontâneas naturais, elas se formam a partir de algum recurso natural que possibilitou a galera a se juntar ali. Tudo bem? Se não foi um recurso natural, foi alguma outra coisa importante. Por exemplo, é uma passagem estratégica. Né? Uma passagem estratégica é uma área de fronteira. Então, alguma posição importante que faça com que as pessoas comecem a se juntar, criar uma vila, um povoado, até criar uma cidade. Tá? Então, ou foi algum recurso natural, ou é algum local que tem alguma importância. Uma importância estratégica, uma fronteira, alguma rota comercial, e aí fez essa cidade surgir. E a planejada é porque foi planejada. E o nosso melhor exemplo no Brasil é a capital Brasília. Né? Foi planejada, desenhada, não existia nada lá, nada, e de repente criaram Brasília. Tá? Então tem aqui uma imagem do plano piloto de Brasília, que parece um aviãozinho, e tem aqui a cidade de Brasília construída. Então, planejada, obedecendo o plano piloto. Claro que depois que construíram, em volta de Brasília virou uma bagunça, né? Mas dentro do plano inicial não era para ser uma bagunça, era para ser obedecida, não planejada. Uma parte dela até hoje ainda é bem planejada, né? Uma parte dela, a parte central, ainda obedece o plano inicial.
mas no entorno de Brasília foram criadas várias cidades que não têm nem um pouco de planejamento. As cidades também são classificadas pela sua função. Tá? Isso daqui, pessoal, vai aparecer para vocês com os caras ligando com outros assuntos até. Por exemplo, vai falar de uma cidade político-administrativa. O que é isso? É uma cidade que a principal função dela é política. Então, vai ser uma capital. Então o cara pode citar isso aqui e falar da história de Brasília, por exemplo, ou falar de alguma coisa da cidade de Brasília, até numa prova de história, numa prova de outra disciplina, e pode citar a classificação das cidades pela sua função. Então tem aqui as cidades político-administrativas, que vão ter essa função política de administração, são as capitais, capital do país, capitais dos estados, tal. Tá? Então botei exemplo aí, São Paulo, Fortaleza, Curitiba, várias outras capitais. Tá? As cidades que têm uma função religiosa, cultural muito grande. Então aí tem uma foto do Santuário de Nossa Senhora em Aparecida, aqui em São Paulo, que é uma cidade que as atividades da cidade giram em torno da questão religiosa. A gente pode citar outras, né? Tem Juazeiro do Norte, lá no Ceará, que tem a estátua do Padre Cícero, você vai lá visitar, muito legal. Tem Meca, na Arábia Saudita, que concentra o pessoal da religião muçulmana. Tem o Vaticano, lá na Europa também, que é símbolo da galera da religião católica. Então, você tem cidades que giram em torno das atividades religiosas. Tá? Existem cidades que são industriais. Acho que o nosso principal exemplo no Brasil é Cubatão. Então, só pela foto da cidade você já consegue perceber. Né? Aqui, ó, Cubatão. Foi por muito tempo uma das cidades mais poluídas do mundo. Né? Hoje em dia já não é mais, mas nos anos 80 do século passado era considerada a cidade mais poluída do mundo. Inclusive tem a velha piada, que no dialeto local o batão significava do mundo. Para quem pescou, pescou, para quem não pescou, paciência. Né? Cubatão, então, uma grande cidade industrial aqui no litoral de São Paulo. Tá? Quando a gente desce a serra, desce aqui para ir lá para Santos, pegar aquela praia maravilhosa, pegar um ar santista que rejuvenesce as pessoas, quando você desce lá, pela serra, pela estrada, tanto faz pelo Anchieta ou pelo Imigrantes, que tu desce, tu consegue ver essas indústrias todas de Cubatão ali, como você tá quase chegando, né? Você consegue perceber o ar dourado, você já está quase chegando, você vê essas indústrias todas aí, tudo bem? Cidades portuárias, então, que giram em volta do porto. Isso aqui vai aparecer muito porque o Brasil tem uma parte da sua economia muito forte para exportação. Então a gente tem aí a cidade de Santos, com o Porto de Santos, né? Cidade de Paranaguá, no Paraná, Porto de Paranaguá, que é o segundo maior. Então, o primeiro é o de Santos, o segundo é o de Paranaguá. Depois tem Itajaí, em Santa Catarina, e várias outras cidades que vão lidar com os portos. E aí no Brasil isso tem um destaque bom, porque afinal a gente trabalha muito com exportação. Né? Vamos ter cidades comerciais e cidades tecnológicas. As comerciais que são muito ligadas, são cidades globais, né? Estão inseridas nessa troca comercial global, vão concentrar as bolsas de valores, e aí isso aqui aparece quando tem questão de fuso horário, os caras enfiam cidade comercial no meio às vezes. Então tem lá São Paulo no Brasil, né? Manaus, Nova York. Então são cidades que giram em torno do comércio, tanto comércio global, como São Paulo e Nova York, quanto um comércio regional, no caso de Manaus. Né? A cidade nasce por causa do comércio, vive por causa do comércio. A maioria das cidades vive só por causa do comércio. Né? E de uns tempos para cá a gente tem essas cidades tecnológicas. Então a gente tem no Brasil São José dos Campos, concentra várias empresas de tecnologia aqui em São Paulo, né, indo para o Rio de Janeiro. E a gente tem a área mais famosa, que é a área do Vale do Silício. Esse Vale do Silício nos Estados Unidos, ele tem aparecido em algumas questões, não é muito, mas costuma aparecer, justamente porque lá é sede de várias empresas tecnológicas famosas no mundo inteiro, como por exemplo a Google. Então esse Vale do Silício é uma região com várias cidades ali nos Estados Unidos. Cerca de 30 cidades se concentram ali, lá no oeste dos Estados Unidos, perto da cidade de São Francisco, e ali é um polo tecnológico mundial. Tá? Então desenvolvimento da área de informática, todas essas coisas, as indústrias se concentram lá. Então você tem essas cidades voltadas para o desenvolvimento tecnológico, as universidades, enfim, as empresas. No Brasil, nosso melhor exemplo é São José dos Campos, aqui em São Paulo. Beleza?
Função turística são as mais legais, né? Você vai lá na praia, pega uma praia, dá um mergulhinho, depois volta para o caos, né? E quando você está fora do caos, então você tem as cidades turísticas. As do Brasil se concentram principalmente no litoral. Tem muita coisa para o interior também, mas o litoral é o que faz uma vitrine do Brasil maior. Se bem que a cidade do Brasil mais visitada por estrangeiros é Foz do Iguaçu, no Paraná. Não é nenhuma cidade do Nordeste. É Foz do Iguaçu. É a cidade mais visitada, pelo menos era antes da pandemia, né? E o estado do Brasil mais visitado por estrangeiros era Santa Catarina. Não era nenhum do Nordeste, né? Porque vem muito argentino, muito uruguaio, que é perto dali. E as cidades históricas. Aqui tem até uma foto de Paraty, de quando a gente foi para Paraty, né? Aqui do lado está até o Caio, ó. Dá para conhecer pela careca dele, né? E aqui alguns alunos que estavam no terceiro ano na época e alguns no segundo ano também, né? E a gente foi para Paraty. Tá? Então é uma fotinha de Paraty representando cidades históricas, e aí que vão ter também um apelo turístico, mas vão ter essa preservação de patrimônios, tudo bem? Essa classificação, pessoal, ela aparece às vezes nas questões, vocês vão ver até nessas questões de vestibular, se não me engano tem uma questão que fala disso lá, e elas podem se misturar, tudo bem? A cidade pode ser turística e histórica, a cidade pode ser uma capital, mas que também é uma cidade comercial, então as funções elas se misturam. Então, muito atentas, que elas podem se misturar, porém, elas vão existir de modo separado também. Tá bom? Maravilha. E aí, o que vai aparecer mais dessas classificações de cidade são esses dois últimos slides aqui, de metrópoles e a junção das cidades. Tá? Essa aqui é o que vai merecer asterisco. Tem até... lá nas questões de vestibular que tem para vocês fazerem individualmente. Tem acho que mais de uma que fala dessas relações das cidades, tem a ver com o tamanho delas. Tá? As cidades elas são divididas de acordo com o tamanho e com a importância que elas têm no entorno delas. Como que elas têm importância nas cidades que estão em volta. Tá? Como assim? Você pode ter cidades que são centros locais, que são centros regionais ou que são capitais regionais. Qual é a diferença disso? Centros locais é uma cidade individual. Tá? Eu botei aqui, por exemplo, Jarinu, aqui do nosso lado. Mas podia ser qualquer outra cidade que você pensa. Várzea Paulista, Franco, Morato, tanto faz. Né? São centros locais, ou seja, são cidades que elas não têm uma influência muito grande no estado inteiro. Elas não têm uma influência muito grande na região inteira onde elas estão. Elas são núcleos urbanos separados, mas que não têm grandes influências. Tá? Elas são influenciadas por cidades que estão perto. Por exemplo, Jundiaí. Jundiaí, então, é um centro regional. Por quê? Porque Jundiaí concentra muitos serviços e a galera que está em volta vem para cá fazer algumas coisas. Às vezes, tratamento de saúde, vai para Jundiaí. Eu vou comprar uma muamba, vai para Jundiaí. Eu vou não sei o que, vai para Jundiaí. Então, Jundiaí é um exemplo de um centro regional. Ele vai concentrar as cidades que estão em volta, mas não vai passar disso também. Concentra as cidades que estão no entorno dele, mas não tem uma influência no resto do estado de São Paulo, por exemplo. Então ele é um centro regional, é aquela região de Jundiaí. Mas logo aqui perto já tem uma região de Campinas, já tem uma região de São Paulo. Então é uma região pequena. Tá? E tem as capitais regionais, que aí sim são cidades que têm uma influência no estado onde elas estão. Né? Por exemplo, em São Paulo, Sorocaba. Sorocaba é uma cidade que tem uma importância bem maior do que Jundiaí. Afinal, você liga a sua TV em Jundiaí e passa a notícia de Sorocaba. Né? Então, Sorocaba já é uma cidade maior. Né? João Pessoa, na Paraíba, já é uma cidade maior. Então, eles vão classificar cidades de acordo com a sua importância no entorno. Isso é muito importante, tá, pessoal? Vale um asterisco aí nesse negócio. Lembra, quando o cara classificar a cidade sem ser por função ou por origem, ele vai classificar de acordo com a importância dessa cidade. De acordo com a rede que essa cidade tem. Se é uma cidade com muitas redes ou se é uma cidade com poucas redes. Tá bom? A classificação máxima dessa cidade vai ser uma metrópole. Então a metrópole é o tamanho maior. Certo? No Brasil existem 15 metrópoles urbanas, 15 metrópoles. Né? A grande metrópole nacional, que é sozinha, que é São Paulo, porque só a região de São Paulo são mais de 20 milhões de habitantes, concentra mais de 17% do PIB do Brasil só na região de São Paulo, então ela é a grande metrópole nacional.
Vão ter as metrópoles nacionais menores, que aí pega Rio de Janeiro e Brasília, são centros urbanos que influenciam no Brasil inteiro. Tá? Por isso são as metrópoles nacionais, Rio de Janeiro e Brasília. Vão ter as metrópoles regionais, só metrópole, né? Então não influenciam no país inteiro, mas influenciam no seu estado todo. Por exemplo, Campinas. Campinas influencia no estado de São Paulo inteiro. Tá? É uma baita de uma cidade, tem mais de 1 milhão de habitantes, gigante, concentra muitos serviços, indústrias, polos tecnológicos, então influencia no estado de São Paulo inteiro, até para fora do estado de São Paulo ele influencia. Então é uma metrópole. Tá? E vão ter as metrópoles globais, que são as cidades que influenciam no mundo todo, que as suas redes alcançam o mundo todo. No Brasil a gente só tem duas, São Paulo e Rio de Janeiro. Então nossas redes de São Paulo e Rio de Janeiro alcançam o mundo inteiro. Claro que não é a mesma coisa que uma Nova York, mas alcança também. Tá bom? Esse é o mapinha da rede urbana do Brasil, das redes urbanas no Brasil. Então, quando o IBGE faz esse mapa, ele faz esses tracinhos coloridos de acordo com as conexões que as cidades conseguem fazer. Então, você tem uma ideia de como essa cidade influencia as outras ao seu redor. Tá? Então, aqui eu não vou falar em detalhe desse mapa, mas você consegue ter uma ideia. As cidades que estão em maior destaque aqui, que é São Paulo, que é a grande metrópole nacional, depois Rio de Janeiro e Brasília, e aí o resto que vai ter uma influência um pouco mais regional ou estadual. Tá bom? E para a gente fechar, os agrupamentos urbanos, como que as cidades se interligam fisicamente, tá? Ou economicamente. Isso aqui aparece, o que mais aparece na verdade, vou até adiantar aqui, ó. O que mais aparece é isso aqui, é a conurbação. Vou até falar primeiro dela. Conurbação é um nome estranho, esquisito, né? Mas o que é isso? Isso aqui, ele representa quando duas cidades crescem bastante e elas se juntam. Elas se juntam fisicamente. É quando você vai para uma cidade, você atravessa a rua, está na outra. Então isso se chama conurbação. Você tem dois municípios separados e as áreas urbanas desses municípios crescem tanto que elas se juntam. Isso aparece muito porque quando acontece conurbação, quer dizer que aquela área concentra muita população, aquela área concentra muito serviço, aquela área concentra indústria e tal. Então sempre que você tiver áreas com conurbação, vão ser áreas importantes. Tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui a região de São Paulo. Uma imagem do Google Earth, né? É uma conurbação enorme entre várias cidades em torno de São Paulo. Tem São Paulo, mas você tem Guarulhos, você tem São Caetano, você tem Diadema, São Bernardo, Mauá, Taboão, Osasco. Tudo isso aqui, você atravessa uma rua, você está em uma, você atravessa outra rua, você está na outra. Então isso que é a conurbação. É o tamanho da região toda de São Paulo. Enorme, né? Com mais de 20 milhões de habitantes. Então a conurbação de todas essas cidades. Certo? Então, conurbação, junção das áreas urbanas dos municípios. Beleza? Aí, voltando aqui na região metropolitana. Então, a gente tinha a metrópole e tem a região metropolitana. Qual é a diferença? A metrópole é a cidade, que é muito importante, que tem várias redes. A região metropolitana, ela não precisa de uma metrópole. Isso vai confundir a cabeça. Tá? A região metropolitana não precisa necessariamente de uma cidade metrópole dentro dela. Uma região metropolitana é dividida para facilitar a administração daquele estado. O estado pode fazer isso. São Paulo pode dividir o estado em várias regiões metropolitanas, se ele quiser, independente de ter uma cidade que seja uma metrópole ou não. Tá? Então, no Brasil tem mais de 70 regiões metropolitanas. Os estados fazem essas divisões como eles bem entendem. Não existe um critério muito identificado para isso, é uma coisa mais política. Tá? Por exemplo, Santa Catarina, o estado inteiro é formado por regiões metropolitanas. O Rio Grande do Sul só tem uma região metropolitana. Então, cada estado divide como quiser. Tudo bem? É uma divisão puramente política. Puramente política. Não ganha mais dinheiro nem nada. É só para administrar o estado do jeito melhor. É uma regionalização que se faz dos estados em áreas metropolitanas. Tá? Então, não confundir áreas metropolitanas com metrópole. A metrópole é a cidade que tem uma rede enorme. A área metropolitana é qualquer área de um estado que o governo estadual pode chegar lá e pode dividir e falar que é a região metropolitana de Jundiaí. Inclusive eles querem fazer isso, já tem um projeto, né? Região metropolitana de Jundiaí. Jundiaí é uma metrópole? Não.
mas eles dividem essa região metropolitana de Jundiaí apenas para classificar e para administrar melhor. Tá bom? No nosso caso, a gente tem aqui a aglomeração urbana de Jundiaí. Não é a região metropolitana, é a aglomeração urbana de Jundiaí. É a rede da cidade de Jundiaí, que pega Cabreúva, Itupeva, Louveira, de um lado, do outro lado, Várzea, Campo Limpo e Jarinu. Então são as cidades que estão no entorno de Jundiaí e que são a rede de Jundiaí, certo? Conurbação e a última, a megalópole. Megalópole é quando você começa a crescer tanto as suas metrópoles que elas vão se conectar. Então é uma conexão entre metrópoles. Elas não têm que estar conurbadas, elas não têm que ser conectadas fisicamente, mas elas têm uma conexão de transporte e comunicação tão forte que elas funcionam como se fosse uma metrópole só. Por exemplo, duas imagens de satélite noturnas, né? Nos Estados Unidos, aqui nessa de cima, ó, junta Boston, Nova York, Filadélfia, Baltimore e Washington. Fala que é uma megalópole. Então, quando você vê aqui do alto, as cidades são esses pontos centrais, né, mais brilhantes, mas repara que entre uma e outra existe uma conexão até de luz mesmo, né? Então são as rodovias e os pequenos povoados ao longo da rodovia que vão conectando essas metrópoles, formando uma megalópole. Então até nos Estados Unidos isso daqui se chama Boss Wash, né, que é de Boston até Washington. Pega toda essa região aqui, lá no nordeste dos Estados Unidos. E no Brasil, professor, a gente tem a nossa Boss Wash? Temos, mais ou menos, né? No Brasil, a gente tem mania de querer ter tudo, né? Então a gente tem gente que fala, no Brasil temos nossa megalópole, está em formação, né? No Brasil, o que a gente chega mais perto disso seria aqui na região de São Paulo, Rio de Janeiro, que aí uniria a região da metrópole de Campinas com São Paulo, com Rio de Janeiro e a Baixada Santista, tá? Então faria aqui, ó, repara que essa união ela está quase acontecendo, né? Então aqui no entorno da estrada que liga São Paulo e Rio de Janeiro, da rodovia Dutra, né, da BR-116, no entorno dessa estrada tem várias cidades. Por exemplo, Jacareí, Taubaté, São José dos Campos. Essas cidades elas foram crescendo junto com a rodovia. No futuro, é muito capaz que essa rodovia inteira esteja cercada de cidades. Só uma parte aqui que nunca vai cercar, porque passa pela Serra do Mar, né? Então aquela bagunça toda, não tem como fazer cidade ali. Mas fora isso, isso aqui no futuro tende a se conectar muito mais, e aí dá origem à nossa megalópole brasileira, megalópole tupiniquim da América do Sul, unindo a região de Campinas, São Paulo, Baixada Santista e Rio de Janeiro. E claro, vai ser a melhor megalópole do mundo, porque vai estar envolvendo a cidade de Santos, né? Maravilha! E isso é tudo por hoje, certo? Aparece às vezes também um conceito de megacidade, né? Esqueci de botar aí, né? A megacidade não é uma metrópole, não é uma megalópole, é uma megacidade, tá? Na verdade, a megacidade ela acaba sendo uma metrópole, né? As megacidades são cidades com mais de 10 milhões de habitantes, então são cidades muito grandes, com muitas conexões, então toda a megacidade vai ser uma metrópole, certo? Maravilha! Pessoal, perguntas, dúvidas? O Boss Wash é brasileirado. Minha mente deu uns 3 nós. Isso aí, é bastante informação. A gente ia gastar com certeza umas 2 aulas no presencial para falar sobre isso, né? E aí tem 2 atividades, por isso que tem 2, uma individual e uma em grupo. Então, qualquer dúvida, manda mensagem para mim, manda no WhatsApp, eu vou respondendo para vocês. Professor, nas notas você só coloca a nossa pontuação final, né? Eu queria perguntar se da próxima vez, quando você for avaliar, se você poderia colocar o que a gente errou. Tipo um feedback. Eu boto, nas correções eu boto. Se você quiser, eu mando para você. Todos os PDFs eu boto a nota por questão. Então você me mandou, sei lá, você me entregou o PDF lá de recursos hídricos, tinham 5 questões. No seu PDF de recursos hídricos aqui no meu computador, tem a nota por questão. Se você, quem quiser isso, eu posso mandar, não tem problema, tá bom? E aí também quem quiser, a gente pode discutir cada questão, também não tem problema nenhum. Então, Ana, você pode mandar para mim, professor, eu não entendi porque eu tirei, sei lá, não sei como você tirou de cabeça, não lembro. Você pode falar, professor, eu não sei porque eu tirei 7. Por que eu tirei 7? Aí eu posso mandar para você o arquivo e a gente conversa, tudo bem?
Não tem problema Pode não. ser. Eu tenho eles Obrigada. aqui, tá bom? Quem precisar disso, pessoal, manda pra mim e a gente vai conversando, tá certo? Teve gente que já mandou e tal, então eu já fiz até com algumas pessoas isso, então vocês podem mandar. Agora, pra gente fazer assim, só se a gente tivesse uma outra live quando evolutiva, né? Não sei. Porque aí eu boto a correção lá de modo assíncrono, percebo que 5 pessoas assistem, só 3, sei lá, muito pouco. Então, quem quiser uma devolutiva assim melhor, pode mandar para mim e a gente, nem que a gente marque uma live assim para algumas pessoas e entra e conversa, tá bom? Mas eu tenho aqui os arquivos, então eu posso mandar para vocês, a gente pode conversar de questão por questão. Beleza? Vou botar a gravação da live daqui a pouco para vocês lá no Moodle, tudo bem? Botar o link lá de gravação e vou botar o link lá da correção da última semana também para estrear amanhã lá no YouTube, tá certo? Poderia ser uma de fim de módulo se o povo se animar. Poderia, de fim de módulo a gente pode marcar mais uma aí, não tem problema nenhum, tá bom? Pessoal, qualquer coisa me procurem. Valeu vocês aí, obrigado a vocês por terem comparecido. E a gente vai se falando durante a semana. Tá certo?